os pilares da fé e os pilares do Islã como religião, que são as práticas, os rituais. Então, o primeiro pilar do Islã mais importante é o pilar da fé, que é a base de tudo, é a base da casa, digamos assim, é a base realmente da crença em Deus, se baseia na crença em Deus, na crença em todos os mensageiros que foram enviados por Deus, mensageiros e profetas, desde Adão, Abraão, toda essa linhagem profética que tem nas religiões monoteístas, na crença nos anjos, na crença no paraíso, no inferno, no dia do juízo final, e na crença na predestinação, que nós também acreditamos. Então, a fé, ela engloba todas essas crenças de forma conjunta. E também a crença nos livros, né, que foram revelados aí, tanto a Torá, o Evangelho, como o Alcorão, que foi o último dos livros sagrados, né? E o Alcorão é considerado um livro revelado por Deus. O outro não é obrigado, porque Deus no Alcorão Sagrado diz La ikraha fid-din, não há imposição quanto à religião. A religião é uma questão de convicção. Convicção tem a ver com conhecimento. Eu cheguei à convicção, concordo ou não concordo, cada um é livre, cada um tem o seu livre arbítrio para seguir ou não, escolher ou não. E saudações cristãs a todos aqueles que visitam este canal. Me chamo Marcos Lopes, você está no canal Resistência. Diz a santa, inerrante, infalível palavra de Deus. Jeremias capítulo 10, versículo 23. Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha ou dirigir os seus passos. Eu sei, ó Senhor, que não é do homem o seu caminho, nem do homem que caminha ou dirigir os seus passos. Somos totalmente dependentes do Deus Todo-Poderoso para viver, para respirar, para ter uma vida longa, ter uma vida curta. Ou seja, o homem pensa ser alguma coisa, mas na verdade é o Deus Todo-Poderoso que rege os céus e a terra. Estamos dando continuidade ao estudo chamado Islamismo e Fatalismo. Arminianismo, a alma das seitas, onde estamos fazendo esses vídeos extras para que as pessoas possam compreender um pouco mais sobre a questão de determinismo e fatalismo, né, que são as acusações contra o Islã e também contra a teologia reformada. Bem, gostaria então de dar início a esse estudo. Tenho aqui o Alcorão, certo? Na minha frente, Alcorão com comentários, e vamos recorrer a ele um pouco aqui neste estudo, ok? Vamos ver as declarações dos defensores do arminianismo sobre a questão, né, de a fé reformada ser fatalista e determinista, né? São acusações que os defensores do arminianismo constantemente, em suas literaturas, dos quais eu tenho bastante ali atrás, eles fazem esta acusação à teologia reformada, ok? Vimos no estudo passado as declarações dos apologetas islâmicos sobre o Islã, né? Onde eles tentam se defender que não são fatalistas. Comentamos também sobre as determinações, e neste estudo aqui iremos explorar um pouco a questão do fatalismo, ok? Vou deixar o link aqui embaixo, você pode ver aqui embaixo, é o primeiro link que vai estar aí. Você vai observar então o vídeo número 1, este aqui é o vídeo número 2, no caso, vídeos extras, tá? Para comentar sobre estes assuntos. Bem, o que diz, de uma maneira bem breve, né, o que diz o Alcorão sobre a questão do fatalismo. Na Surra 14, verso 4,
nós vemos escrito no Alcorão: jamais enviamos mensageiro algum, senão com a linguagem de seu povo, para elucidá-lo. Porém, Deus permite que se desvie quem quer se desviar e encaminha quem lhe apraz, porque Ele é o poderoso e prudentíssimo. Então percebemos aí o fatalismo totalmente declarado, né, na literatura islâmica, no caso no Alcorão. Observe que o fatalismo apregou que as forças da natureza e o próprio curso da vida determinam o que vai acontecer na vida. Então, eles afirmam algumas declarações, né, através do Alcorão, né, através do seu livro sagrado, como, por exemplo, Alcorão 13, verso 11, ou Surra 8, verso 53, eles afirmam que o destino do povo vai depender do que o povo tem na alma. Diz o Alcorão 4 e 15: quanto àquelas dentre vossas mulheres que tenham incorrido em adultério, apelai para 4 testemunhas dentre os vossos, e se estas ao confirmarem, confinai-as em suas casas, até que Deus lhes trace um novo destino. Então nós vemos aqui o autor do Alcorão nega que o ser humano, no caso dessas mulheres adúlteras, tenham um destino prefixado de antemão, ou seja, uma predestinação. Ou seja, de acordo com a atitude dos homens, é que o seu destino vai ser permeado, ok? Então, a gente percebe que o Alcorão ele é confuso sobre este assunto, né? Há versículos que parecem apontar uma predestinação, e há outros versículos que parecem apontar o fatalismo, e há outros versículos que apontam o destino do homem pelo livre arbítrio do ser humano. Então, realmente, nós temos aí um livro, né, que é dito como inspirado, mas que ele cai em contradição com ele mesmo, ele é muito confuso, ok? Concernente a alguns assuntos. Então, quando nós começamos a observar, por exemplo, a questão do destino, o Alcorão 10 e 49 diz o seguinte: dize-lhes, não posso acarretar mais prejuízos, além dos que Deus quer. Cada povo tem o seu destino, e quando este se cumprir, não poderá atrasá-lo nem adiantá-lo, numa só hora. 57:15 diz: a vossa morada será como fogo, que é o que merecestes, o que é funesto destino. Então, o Alcorão ele usa a palavra destino, e que o livre-arbítrio, conforme nós vimos no estudo anterior, né, vários versículos do Alcorão, nós mostramos aqui as surras, que o Alcorão acredita no livre-arbítrio do homem. Indiferente, né, totalmente diferente do que os arminianos dizem, né, e querem colocar na conta da teologia reformada o Islã, dizendo que o Islã também é fatalista junto com a fé reformada. Então, mais uma vez, nós vemos a criatura, né, o homem, e o curso dos acontecimentos vai definir a sua eternidade dentro do tempo, né? Eles não foram eleitos por Alá, mas foram ou reprovados ou aprovados de acordo com as suas atitudes. Então a reprovação na visão islâmica não repousa em um decreto eterno de Alá, mas nas decisões de criaturas caídas. Uma própria declaração do Islã diz o seguinte: Alá é exaltado e satisfeito quando envia pessoas para o inferno. Esta é a reivindicação fatalista do Islã. O fatalismo é uma crença de que os eventos são estabelecidos antecipadamente para todos os tempos, de tal maneira que os seres humanos são impotentes para mudá-los.
Neste caso, Alá enviará para o céu quem ele quiser e enviará para o inferno quem ele quiser. Diz aí uma declaração muçulmana. Mas então nós agora irmos para realmente o ponto, né? Nós chegamos ao seguinte, em declarações do próprio Alcorão, que são conflitantes, tá? E tudo indica que eles acreditam de fato no destino que é traçado pelo homem, tá? Então, neste estudo, iremos ver as declarações de alguns apologetas arminianos quando declaram que a teologia reformada, assim como o Islã, são fatalistas, tá? Porém, iremos ver que o islamismo tenta defender o caminho do meio, tá? E o que não é possível, né? Como já demonstramos no estudo anterior, eles têm essa visão de caminho do meio, mas na verdade é algo conflitante para com seus ensinamentos. Agora, o Islã, ele entra no mesmo erro de alguns evangélicos de nosso século, né, que procuram afirmar, por exemplo, que não são nem calvinistas nem arminianos, né? A modinha que nós temos aí no século XXI, olha, eu não sou nem calvinista nem arminiano, são essas tentativas aí, sabe? Existe ainda outros evangélicos que dizem que não se pode rotular as pessoas. Olha, nós vivemos num tempo em que não pode se rotular as pessoas, porque isso cria divisões. Na verdade, isso são tudo pensamentos pós-modernos, onde as pessoas estão sendo enganadas por essa mentalidade moderna, pós-modernista, tá? Então, a gente percebe à luz das escrituras que existem as definições, tá? Assim como, por exemplo, a questão da trindade. Quando você fala trindade, você não vai precisar explicar tudo, né, sobre a trindade. Você falou o nome trindade, você já entende, já é um corpo, né, de ensinos. E é justamente isso. O rótulo, na verdade, é isso. Quando você diz que uma pessoa é unicista, uma pessoa ela acredita na trindade, você já está definindo para não ter que explicar tudo novamente. Tá? Então isso aí, esse negócio de estamos rotulando as pessoas, isso aí é tudo besteira. Isso aí é tudo... são pessoas que realmente são muitas vezes levianas e outras que desconhecem as escrituras e ficam com essas ideinhas aí. Tá bom?